Funcionários não confiáveis como você não merecem lugar aqui. Você está demitida. Já limpamos sua mesa. As palavras apareceram na tela do meu celular afiadas como faca de churrasco recém-afiada. Pisquei 2 vezes, achando que era efeito da morfina me pregando peça. Mas não. A mensagem era real. Meu chefe, Renato Silveira, tinha acabado de encerrar minha carreira com uma única notificação. Enquanto eu estava esticada em uma cama do Hospital Santa Helena, ainda com os pontos da cirurgia latejando. Meu nome é Juliana Prado. Tenho 36 anos e, até aquele momento, era diretora sênior de clientes na Aurora Estratégica, uma consultoria financeira, com sede em São Paulo. Passei os últimos 7 anos construindo essa divisão. Foram noites sem dormir, viagens de um canto a outro, feriados jogados fora, tudo para assegurar clientes milionários que mantinham nossa empresa viva em um mercado mais competitivo que final de campeonato brasileiro. E agora, na enfermaria meio apagada do hospital, eu era descartada como se fosse um celular velho que não segura mais carga. Por um instante fiquei sem ar. Não era pela cirurgia, nem pela dor no abdômen, mas pela humilhação pura. O peito apertou e senti as lágrimas querendo escapar. Como ele teve coragem de fazer isso justo agora, quando eu estava mais vulnerável? Minha família estava na sala de espera, ansiosa, sem chão. Meu corpo estava frágil e o Renato escolheu exatamente esse momento para me cortar como quem corta linha de pipa. Eu ia virar o celular para baixo quando ouvi uma risadinha discreta vinda da cama ao lado. O homem tinha chegado de maca há menos de 1 hora antes. Estava pálido, mas sereno, com o braço esquerdo ligado a um soro. Ele virou a cabeça devagar e falou com uma voz rouca, mas com certo humor escondido. Más notícias, hein? Olhei para ele, semicerrando os olhos, tentando enxergar direito na luz fraca. Parecia mais velho, talvez uns 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um rosto marcado pelo cansaço, mas com um ar afiado. Eu tinha reparado na papelada que a enfermeira deixou no pé da cama. Caio Mendonça. O nome acendeu alguma memória, mas a minha mente ainda estava meio lenta com a medicação. Acabei de ser demitida, sussurrei com a garganta seca. De uma cama de hospital. Ele franziu a testa e soltou uma risadinha curta, sem graça, que não chegou aos olhos. Isso exige um tipo especial de crueldade. Inclinei o celular para que ele pudesse ler a mensagem. Ele passou os olhos 1, 2 vezes e então curvou os lábios em algo entre solidariedade e reconhecimento. Bem, disse ele devagar, achei que essa internação não podia ficar mais curiosa. O jeito seguro e controlado de falar me trouxe uma lembrança. Eu já tinha visto aquele rosto em algum lugar, na revista Forbes. Caio Mendonça, CEO da Toquito Consultoria, justamente a empresa que competia com a gente há quase uma década. O Toquito rondava nossa base de clientes fazia anos, sempre de olho em abocanhar setores que a gente dominava. E agora, lá estava o homem, deitado na cama ao lado, testemunhando em tempo real a rasteira que levei do Renato. De repente, meu coração acelerou, não pela dor da cirurgia, mas por uma clareza inesperada. Renato sempre foi paranoico com a ideia de que a Toquito iria roubar talentos nossos. Repetia sem parar que lealdade era a regra número 1. E, na ironia das ironias, ele mesmo me entregou de bandeja o homem que mais temia. Parece que sua empresa não te valorizou, disse Caio, com o olhar firme nos meus. Mas eu suspeito que os seus clientes pensam diferente. Um arrepio me percorreu inteira. Ele tinha razão. Durante 7 anos, cultivei laços com alguns dos clientes mais exigentes da América do Norte e do Brasil. Relacionamentos construídos com confiança, noites mal dormidas e mais cafés frios do que eu consigo contar. E o Renato acreditava que poderia simplesmente me apagar dessas contas? Coitado, não entendia que contrato é papel, mas lealdade é coisa de carne e osso. Apertei os lábios, repetindo mentalmente a mensagem cruel. Funcionários não confiáveis como você não merecem lugar aqui.
Renato sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria me marcar como fraca, descartável, substituível. Achava que me demitir numa cama de hospital ia me deixar calada, humilhada, sem forças para reagir. Mas não. Algo em mim mudou. A autopiedade sumiu e uma determinação fria tomou conta. Caio ainda me observava, esperando uma resposta. Foi quando percebi que aquilo não era apenas uma perda, era também uma chance. Uma porta se fechava, mas outra se abria ali mesmo, no quarto compartilhado de hospital. Virei de novo a tela para ele, deixando as palavras cruéis iluminarem as paredes brancas e frias. Talvez seja a hora de eu parar de ser leal às pessoas erradas, disse, firme. Ele estreitou os olhos, mas um sorriso discreto apareceu no canto da boca. Agora sim, isso é algo que vale a pena discutir. Naquele instante, entendi. Renato Silveira não tinha apenas me demitido. Ele acabou de montar o palco para a própria ruína. Ele ainda não sabia, mas o jogo tinha virado, e eu não ia mais jogar pelas regras dele. Na manhã seguinte, o cheiro de antisséptico enchia o quarto, misturado ao aroma de café requintado esquecido no balcão da enfermaria. Meu corpo doía da cirurgia, mas nada comparado ao peso no meu orgulho. Fiquei olhando para o teto, repetindo como um disco riscado a frase que Renato me mandou. Funcionários não confiáveis como você não merecem lugar aqui. Por 7 anos, dei meu sangue por aquela empresa. Cancelei férias, perdi casamentos, até deixei de ir ao primeiro aniversário da minha sobrinha para fechar um contrato em Curitiba. E Renato jogou tudo isso fora com 3 frases frias numa tela. Virei a cabeça. Caio Mendonça estava acordado, encostado nos travesseiros, com um bloco de notas no colo. Ele parecia mais um executivo em sala de reunião do que um paciente recém-operado. A caneta dele se movia rápido, até parar de repente, quando percebeu que o observava. Você não dormiu muito, disse, sem levantar os olhos. Não, admiti. Difícil quando toda a sua carreira vira fumaça de uma hora para outra. Ele ergueu o rosto, tranquilo, analítico. Fumaça não. Dei uma risadinha curta e sem graça. Essa é uma forma otimista de distorcer a realidade. Não distorcer, corrigiu ele com calma. Perspectiva. Me diga uma coisa, Juliana. Quantos clientes você gerenciava pessoalmente na Aurora? A pergunta me pegou de surpresa. 9 contas grandes. Indiretamente, 25, talvez 30. E quanto isso representa de receita? Hesitei. Esse era o tipo de informação que faria o Renato me matar. Mas, pensando bem, o Renato já tinha me jogado fora. Que lealdade eu ainda devia a ele? Cerca de 45 milhões de reais por ano. A sobrancelha de Caio se arqueou levemente. E eles confiavam em você? Pensei nas ligações de madrugada com diretores financeiros em pânico por causa de prazos. Os agradecimentos silenciosos dos executivos depois que eu resolvia crises que poderiam ter custado milhões eram quase engraçados. Confiança nem era a palavra certa. Muitos deles tinham construído seus planos de expansão baseados nos meus conselhos, como quem aposta todas as fichas em um único cavalo. Eles confiavam em mim, e eu disse isso com firmeza. Caio largou a caneta e se recostou na poltrona. Por um longo instante ele me estudou, seus olhos avaliando as possibilidades como quem faz conta mental antes de fechar um contrato. Finalmente ele falou. Juliana, você direto. A Toquito Consultoria tenta conquistar a clientela da Aurora Estratégica faz anos. Mas o que nos faltava não era nem estratégia nem recurso. Era alguém como você. Alguém que entende tanto dos números quanto das pessoas que estão por trás deles. Se você entrasse pela nossa porta amanhã, posso te prometer 2 coisas: liberdade da sombra do Renato e autoridade para criar algo seu. Prendi a respiração. Era bom demais. Parecia repentino demais. Você está me oferecendo um emprego? Aqui, em plena cama de hospital? Perguntei, meio incrédula. Ele deu um sorriso fraco, mas certeiro.
Oportunidades não esperam por circunstâncias perfeitas. Você sabe disso melhor do que ninguém. Minha mente girava. Parecia imprudente, quase surreal. Mas lá no fundo, eu sabia que ele estava certo. Nunca fui apenas uma engrenagem na máquina do Renato. Eu era o motor, e ele me soltou sem perceber que eu poderia impulsionar algo completamente diferente. Mesmo assim, o medo me cutucava. Renato viria atrás de mim, alegaria cláusula de não concorrência, ameaçaria com processo. Caio assentiu. Ele vai se gabar, é claro. Homens como ele sempre fazem isso. Mas me diga, onde fica a sede da Toquito? No Rio de Janeiro, e a da Aurora, em São Paulo. Jurisdições diferentes. E, mais importante, os tribunais quase nunca aplicam cláusulas de não concorrência quando alguém é demitido sem justa causa. Você está livre, Juliana. Mais livre do que imagina. Pela primeira vez desde a mensagem de Renato, senti uma pontinha de esperança. Imaginei a cara dele quando percebesse que sua tentativa de me humilhar tinha aberto a porta para o seu maior rival. Imaginei André, o protegido escolhido a dedo, lidando com ligações de clientes sem a menor ideia do que responder. Caio pegou a caneta novamente. Pense bem. Não quero uma resposta movida à raiva, mas quero que você veja este momento como ele é. Você tem influência. Seu chefe achou que estava acabando com sua carreira, mas pode ter acabado de lançá-la. A enfermeira entrou então, mexendo nas bolsas de soro e quebrando a intensidade do momento. Mas as palavras de Caio continuaram ecoando na minha mente muito depois que ela tivesse ido embora. Naquela tarde liguei para o meu marido, Roberto. Sua voz estava carregada de preocupação. Como você tá? Eu vou sobreviver, respondi. Mas, Roberto, aconteceu algo inesperado. Você não vai acreditar em quem tá na cama ao meu lado. Quando contei, ele ficou em silêncio por um instante e depois soltou um assobio baixo. Se isso não é destino, não sei o que é. Sorri pela primeira vez em dias. Talvez fosse destino. Ou talvez fosse apenas a arrogância do Renato se voltando contra ele. De qualquer forma, o chão sob meus pés estava se mexendo. Naquela noite, enquanto as luzes da enfermaria se apagavam e o hospital mergulhava num silêncio incômodo, rabisquei uma lista no verso dos papéis de alta. Nomes, telefones, empresas, pessoas que confiavam em mim. Clientes que não aceitariam ser entregues ao sobrinho do Renato ou a algum substituto sem experiência. Quando larguei a caneta, percebi algo simples e inegável. Renato não tinha apenas me demitido, ele tinha me libertado, e logo se arrependeria. Na terça-feira seguinte fui dispensada. A enfermeira me ajudou a vestir o casaco. A rigidez no abdômen lembrava a cada passo que eu ainda não estava pronta para uma batalha física. Mas a minha mente, essa nunca esteve tão afiada. Caio tinha recebido alta no dia anterior. Antes de sair, ele se inclinou e disse baixinho: "Vou pedir para o meu escritório ligar para você. Descanse por enquanto, mas não perca tempo. As oportunidades têm prazo de validade." Essa frase rodava na minha cabeça enquanto Roberto me levava até as portas deslizantes do hospital. Lá fora, o vento cortante de fevereiro atravessava meu cachecol, mas me acordava. Eu me sentia viva de novo. Não como alguém descartada, mas como alguém prestes a começar algo novo e perigoso. Em casa, encontrei um pequeno envelope colado na porta do meu apartamento. Dentro, havia um bilhete escrito à mão, com uma letra caprichada. "Juliana, eu falei sério. Ligue para este número quando estiver pronta." Abaixo, havia um cartão de visita com o logotipo da Toquito Consultoria gravado em relevo. Sentei-me à mesa da cozinha, com o cartão entre os dedos. Parte de mim hesitou. Entrar para um concorrente poderia queimar pontes para sempre. Renato me chamaria de desleal. Boatos se espalhariam. Mas então pensei na mensagem dele, na frieza e na brutalidade dela.
E ri amargamente. Ele já tinha queimado a ponte. Eu não devia nada. Naquela noite, depois que Roberto foi para a cama, disquei o número. Uma voz calma de mulher atendeu. Toquito Consultoria. Aqui é a Helena. Pigarriei. Aqui é Juliana Prado. O Caio Mendonça me pediu para ligar. Houve uma breve pausa. Então o tom dela ficou mais caloroso. Claro, senhora Prado. O senhor Mendonça está aguardando você. Pode vir na quinta-feira? Quinta-feira? Apenas 3 dias depois de receber alta do hospital? Pensei comigo. Meu corpo ainda estava fraco, mas meu orgulho não me deixava recuar. Sim, estarei lá, respondi. Na manhã de quinta-feira, entrei no escritório da Toquito, no Rio de Janeiro. O saguão brilhava com mármore e vidro polido, exalando confiança. Helena me encontrou na recepção com um sorriso treinado, mas sincero. O senhor Mendonça está esperando. Caio estava sentado em uma sala de reuniões com vista para o Rio Pinheiros. Ele se levantou quando eu entrei, estendendo a mão como se estivéssemos num baile de gala, não depois de compartilharmos dor em trajes de hospital. Juliana, disse ele calorosamente, que bom que você veio. Afundei na cadeira em frente a ele, com o coração acelerado, disse: não quero desperdiçar seu tempo, então vou deixar claro. Não estou aqui para fofocar sobre a Aurora. Estou aqui porque conheço meus clientes. Eles confiam em mim. E se o Renato acha que pode repassá-los para outra pessoa, vai ter um péssimo pressentimento. Caio me observou por um longo momento e depois assentiu. Ótimo. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia minutas de contratos, valores de remuneração e até opções de ações. Era mais generoso do que qualquer proposta que o Renato já tinha me feito. Mas o que fez meu coração disparar não foi o salário, foi o título: Vice-Presidente de Estratégia de Clientes da América do Sul. Minha garganta se apertou. Isso é mais do que eu esperava. Você foi subestimada por tempo demais, disse Caio, simplesmente. Eu não cometo esse erro 2 vezes. Assinei naquela mesma tarde. Minha mão tremia enquanto escrevia meu nome. Não por medo, mas pelo peso do que aquilo significava. Na semana seguinte, fiz meus primeiros telefonemas. Cuidadosamente e na surdina, entrei em contato com 3 clientes em quem mais confiava. Não tentei vender nada a eles, apenas falei a verdade. Que Renato Silveira havia me dispensado, que agora eu estava na Toquito Consultoria e que continuaria disponível para eles. Para minha surpresa, nenhum deles titubeou. Se você está na Toquito, nós queremos estar na Toquito, disse um executivo, direto, sem rodeios. Outro completou. O sobrinho do Renato nos ligou na semana passada. Encerramos a chamada rapidinho. Ele nem sabia dos prazos do nosso projeto. Até o fim da semana, 2 empresas haviam solicitado formalmente negociações contratuais com a Toquito. Nada assinado ainda, mas o impulso já havia começado. Renato devia ter pressentido alguma coisa. Na sexta-feira à tarde, meu telefone vibrou com um número que eu não via há dias. Contra minha vontade, atendi. Era o Renato Silveira. A voz dele soava entrecortada, apressada. Ouvi dizer que você anda fazendo ligações, é verdade? Perguntou. Deixei o silêncio se estender o suficiente para deixá-la desconfortável. Renato, você me demitiu. Disse que eu não era confiável. O que você achou que eu faria? Me esconderia num buraco? Você está colocando em risco tudo o que construímos, disparou ele. Não, Renato, falei. O tom era firme. Você colocou tudo em risco quando demitiu a pessoa em quem seus clientes mais confiavam. Só tô dando opções a eles. A respiração dele ficou ofegante, quase em pânico. Isso é um erro, você vai se arrepender. Encerrei a ligação sem responder. Pela primeira vez em anos, as palavras dele não me intimidaram. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha com a pasta de contratos da Toquito aberta ao meu lado, percebi algo óbvio e bom.
Renato achou que ia me descartar. Na prática, ele me deu uma vantagem que jamais poderia tirar. As primeiras rachaduras já despontavam, e assim que os clientes começassem a se mexer, o colapso seria difícil de conter. Quando cheguei a Toquito, ganhei um crachá, uma mesa de canto e uma pilha de papéis me esperando no departamento jurídico. Nada de papinhas nas costas, nada de discursos emocionados. Só uma sala de reunião silenciosa, um bule de café e a conselheira-geral da Toquito, Cristina Moura. Estou aqui para mantê-la rigura, disse ela cruzando os braços. Regras básicas. Você não traz nenhum documento da Aurora Estratégica. Não compartilha nada que seja propriedade deles. Você trabalha de cabeça e com informações públicas. Se um cliente ligar para você, nós atendemos. Se sentir vontade de ligar primeiro, me ligue antes. Entendeu? Entendido. Ela sorriu de leve. Ótimo. Porque o Renato vai tentar alegar roubo, mas os fatos são simples. Você foi demitida sem justa causa. Seus relacionamentos são capital humano, não propriedade da empresa. Essa distinção importa. Parecia um escudo. Pela primeira vez desde o hospital, eu não estava no modo réptil, eu estava me preparando. Priorizamos uma lista enxuta de clientes que, por contrato, haviam escrito meu nome diretamente. Cristina redigiu um anúncio simples para eu compartilhar publicamente. Depois de 7 anos na Aurora Estratégica, estou animada para ingressar na Toquito Consultoria como vice-presidente de estratégia de clientes para a América do Norte. Sem provocações, sem ressentimentos, apenas mudança de status. Quando publiquei, a resposta veio rápido. A primeira ligação foi de Beatriz Castro, da Metalúrgica São Marcos. Juliana, acabei de ver sua atualização, disse ela. Disseram que você precisou de licença prolongada e não estaria mais conosco. É verdade? Não estou mais na Aurora Estratégica. Entrei na Toquito. Beatriz não hesitou. Então, invoquemos a cláusula da pessoa-chave. Nosso conselho aprovou na assinatura. Peça a Toquito para enviar uma proposta. Se puder garantir continuidade, mudamos ainda neste trimestre. Logo depois, o diretor de operações da Vitalis Biotecnologia mandou e-mail curto e direto. Precisamos de estabilidade e supervisão sênior. Se Juliana Prado não estiver mais na Aurora Estratégica, orientem como ela pode continuar liderando nosso trabalho na Toquito. Minhas mãos tremiam ao ler, não de medo, mas por causa da velocidade com que as coisas haviam começado a se mover. Ao fim do dia, mais 3 clientes haviam pedido reuniões. Ninguém nervoso nem dramático. Só perguntas práticas sobre estabilidade, continuidade e confiança. O tipo de conversa que construiu minha carreira. Renato, claro, não era pragmático. Meu telefone encheu de chamadas perdidas do número dele, seguidas de uma mensagem. Pare imediatamente, você está violando sua cláusula de não solicitação. Nosso conselho entrará em contato. O advogado dele mandou um e-mail raivoso. Cristina redigiu uma resposta calma e cirúrgica. Nossa cliente foi demitida sem justa causa. Não houve solicitação por parte dela. Clientes a contataram depois de um anúncio legal. Por favor, direcionem futuras comunicações ao conselho. Sem emoção, só precisão. Naquela noite, meu marido sussurrou. Ele ainda te assusta? Antigamente, admiti. Agora me sinto completamente livre dele. No dia seguinte, chegou a primeira carta formal de rescisão. A equipe jurídica da Metalúrgica São Marcos citou a cláusula da pessoa-chave e copiou a Toquito. Não foi algo emocional. Parecia a previsão do tempo. Fatos, não sentimentos. Renato finalmente conseguiu falar comigo ao telefone. A voz estava rouca. O que você está fazendo? Você não pode mover nosso livro? Isso é roubo. Você me demitiu, Renato. Os clientes estão fazendo suas próprias escolhas, respondi.
Você acha que pode correr para o Caio Mendonça e destruir o que construímos? Vou te enterrar no tribunal, ele atacou. Então fale com a Cristina, disse calmamente. Você não vai sobreviver a este negócio, disparou ele. Desliguei antes que ele terminasse. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. O poder dele sobre mim havia evaporado. Pouco depois, a Transvale Logística solicitou uma conversa sobre transição. A vice-presidente deles, Camila Azevedo, foi direta. Fomos levados entre dois analistas juniores na semana passada que não conseguiram responder perguntas básicas. Se você estiver liderando na Toquito, nós a seguiremos. Se não, paramos até achar alguém que nos entenda. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Fernanda Pires, gerente sênior de projetos da Aurora Estratégica. A voz dela era baixa, urgente. Eu não deveria estar fazendo isso, mas você precisa saber, disse. Renato mandou encaminhar a caixa de entrada de clientes para o sobrinho dele. Ele fez reemitir e-mails com o nome dele removido. Está enviando ordens de alteração não autorizadas para inflar a receita. O estômago virou. Fernanda, isso é fraude. Eu sei, eu documentei tudo. Não estou protegendo ele. Não depois do que ele aprontou com você. Eu já tinha avisado para ter cuidado, mas lá no fundo senti algo endurecer dentro de mim. Não era mais só incompetência, era puro desespero. No final daquela semana, a carta de demissão da Vitalis Biotecnologia chegou e o próprio Renato Silveira apareceu furioso no saguão da Toquito Consultoria, exigindo me ver. Caio Mendonça o interceptou com toda a calma do mundo. Do mezanino, fiquei observando Renato se descontrolar, vermelho como pimentão e gesticulando, feito alguém que perdeu o controle do volante no meio da marginal. Acabou! Gritou, apontando o dedo na minha direção. Está me ouvindo? Acabou, respondeu Caio sem nem precisar levantar a voz. Os clientes confiam nela, não em você. Eles estão escolhendo para onde ir. A segurança escoltou Renato para fora. Ele se virou uma última vez, os olhos vidrados de algo entre pânico e desespero, como se percebesse que o castelo de cartas tinha desabado. A notícia se espalhou mais rápido que fofoca de condomínio. Colegas começaram a me mandar mensagens discretas, querendo saber o que realmente tinha acontecido. Mas eu me apeguei à simplicidade da verdade. Eu havia sido demitida sem justa causa e agora estava na Toquito Consultoria. Nada mais, nada menos. No final daquela semana, a metalúrgica São Marcos já tinha assinado com a Toquito Consultoria. O Conselho da Vitalis Biotecnologia aprovou nossa proposta e a Transvale Logística se preparava para a transição. As mensagens de voz de Renato ficaram cada vez mais estranhas, suplicantes em um momento, ameaçadoras no outro. Parei de ouvi-las. Então, Fernanda Pires ligou novamente. Reunião de emergência do Conselho. A auditoria detectou ordens de alteração não autorizadas. Estão perguntando como perdemos 3 contas âncora em poucos dias. Olhei para a cidade pela janela. O horizonte era o mesmo, mas tudo abaixo dele havia mudado. Ele vai desmoronar, sussurrou Fernanda. Estou pronta, respondi. E pela primeira vez acreditei de verdade. 2 semanas depois, eu estava de volta ao escritório da Toquito Consultoria, em pé na janela com vista para a cidade. O horizonte se estendia, calmo e indiferente, enquanto meu telefone vibrava sem parar com atualizações de clientes, advogados e colegas. A Aurora Estratégica estava desmoronando. A metalúrgica São Marcos, Vitalis Biotecnologia e Transvale Logística já tinham finalizado suas saídas, mas 2 contratos estavam em processo de transferência. Cada conversa tinha a mesma sensação, educadas, pragmáticas, mas decisivas. Não se tratava de traições, eram correções. Os clientes simplesmente seguiam a confiança que haviam construído ao longo dos anos. Fernanda ligou novamente. Sua voz carregava o peso da exaustão.
Renato mal conseguia se conter. O conselho exigiu uma explicação sobre a receita perdida. Os auditores encontraram e-mails em que ele retrodatava registros de emprego do André Paiva e aprovava despesas não verificadas. A situação é ruim, Juliana, muito ruim. Fechei os olhos, deixando suas palavras serem absorvidas. Não era assim que eu imaginava que as coisas terminariam. Uma parte de mim achava que Renato se recuperaria, ou pelo menos conseguiria se reerguer. Mas pelo que Fernanda descreveu, ele estava encurralado, e todos sabiam disso. Na sexta-feira seguinte, a notícia chegou oficialmente. Renato Silveira havia sido destituído do cargo de CEO. O conselho alegou perda de confiança na liderança e falha em proteger o relacionamento com os clientes. André Paiva pediu demissão no mesmo dia, deixando para trás um rastro de e-mails desesperados que ninguém se preocupou em responder. Naquela noite, Roberto Farias nos serviu 2 taças de vinho na cozinha. Ele ergueu a taça, mas sua expressão era pensativa em vez de comemorativa. "Você não parece feliz", disse ele. Girei o vinho lentamente, observando o reflexo na taça. Não sei se felicidade é a palavra certa. Alívio, talvez. Você venceu ele, Roberto me lembrou. Ele te demitiu no seu pior momento. E agora, olha onde você está. Assenti, mas senti a verdade me corroendo. Destruir outra pessoa nunca parece uma vitória de verdade. Era como limpar uma bagunça que nunca deveria ter sido feito. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Juliana. A voz dele estava irreconhecível. Cavalo destituído de autoridade. Eles me arruinaram. Você me arruinou. Eu não falei. Ele poderia ter ido embora, mas continuou, com o tom trêmulo entre raiva e desespero. Mas você teve que me humilhar, depois de tudo que eu te dei. Finalmente respondi, com a voz baixa, mas firme. Você não me deu nada, Renato. Eu mereci. E você tentou tirar isso de mim com uma mensagem de texto, enquanto eu estava deitado numa cama de hospital. Isso não é liderança, isso é covardia. Por um momento, a linha ficou silenciosa, exceto pela respiração irregular dele. Então murmurou quase para si mesmo. Talvez você tenha razão. E desligou. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Foi a última vez que ouvi sua voz. Nos meses seguintes, a Tokito Consultoria cresceu mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Com o fluxo de novos clientes, abrimos escritórios em São Paulo e Belo Horizonte. Caio Mendonça cumpriu sua promessa. Me deu autonomia, respeito e espaço para liderar sem interferência constante. Pela primeira vez na minha carreira, não estava lutando para ser ouvida. Eu simplesmente fazia meu trabalho e os resultados falavam mais alto do que qualquer política de diretoria. Certa noite, depois de um dia particularmente longo, entrei em nosso apartamento e encontrei o Roberto preparando o jantar. O cheiro de alho e ervas invadiu a cozinha. Ele olhou para cima e sorriu. Então, vice-presidente Prado, como é a sensação de construir algo novo? Larguei minha bolsa e me acomodei no conforto do lar. É diferente, como se finalmente fosse meu. Não emprestada, não condicional. Ele beijou minha testa. Isso porque você parou de ser leal a quem não merecia. As palavras dele ficaram gravadas em mim. Lealdade. Ela tinha sido minha força e minha ruína. Eu a oferecia livremente, mesmo para pessoas que a viam como fraqueza. Mas a verdade é simples. Lealdade só é poderosa quando é mútua. Quando se torna unilateral, se transforma em correntes. 6 meses depois, recebi uma mensagem de Fernanda Pires. Achei que você gostaria de saber. O Renato foi colocado na lista negra de 3 grandes empresas. Ninguém quer mexer com ele. A notícia se espalha rápido neste setor.
Não respondi de imediato. Em vez disso, olhei ao redor do meu novo escritório na Tokito Consultoria. As paredes de vidro, o zumbido de uma equipe em crescimento, o ritmo constante de trabalho em que eu realmente acreditava. Então respondi: obrigada por me contar. Espero que esteja bem. Deixei por isso mesmo. Quando me lembro daquela cama de hospital, da mensagem que me destruiu, percebo agora que não foi o fim, foi o começo. Renato achou que estava me descartando. O que ele realmente fez foi me libertar. E a lição que trago de tudo isso é simples. Nunca deixe que outra pessoa decida o seu valor. Empregos, títulos, empresas, tudo pode desaparecer num piscar de olhos. O que resta é o seu trabalho, a sua integridade e a confiança que você constrói com as pessoas. Essas são coisas das quais ninguém pode te demitir. Renato perdeu tudo porque nunca entendeu isso. Eu ganhei tudo porque finalmente entendi. Bom, a história de Juliana Prado mostra que momentos de maior fragilidade podem se tornar pontos de virada decisivos. A demissão brutal, que parecia o fim de tudo, revela-se uma oportunidade inesperada. Em ambientes corporativos competitivos, nem sempre títulos ou cargos garantem segurança. A verdadeira força reside nas relações que cultivamos, no respeito conquistado e na confiança que os outros depositam em nós. A lealdade, quando unilateral, é frágil. Quando mútua, é poderosa. Juliana nos ensina que o valor de uma pessoa não depende do reconhecimento imediato de seus superiores, mas do impacto real que causa em quem confia nela. Perder algo que julgamos essencial às vezes nos conduz à liberdade para construir algo ainda maior. O que você faria se tivesse a chance de transformar sua maior derrota em seu maior triunfo? Nunca permita que outros decidam seu valor. Empregos, cargos e títulos são transitórios. Apenas sua integridade, competência e a confiança que constrói duram. Juliana demonstra que a humilhação e a injustiça podem se tornar catalisadores de crescimento e oportunidade. Em situações de aparente fracasso, a observação e a ação estratégica podem transformar perda em vantagem. O verdadeiro poder está na capacidade de identificar onde sua força real reside e usá-la no momento certo. A lealdade deve ser mútua. Quando unilateral, se torna correntes que prendem. Aprender a soltar essas correntes permite reconstruir sua carreira, sua confiança e seu destino profissional. Agora me diz, você acredita que Juliana poderia ter alcançado o mesmo sucesso se tivesse esperado para agir com calma, ou foi a coragem imediata que fez a diferença? Se você estivesse no lugar de Juliana, aceitaria a oferta de Caio imediatamente ou esperaria um plano mais seguro? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder histórias de superação, estratégias corporativas e reviravoltas impressionantes.